se você analisa o gráfico, você realmente sabe o que você está fazendo? É claro. Ah, mas Will, eu já aplico tudo certinho mesmo assim der errado. Ou Will, eu analiso o gráfico, eu nem sei se vai subir ou se vai descer, eu faço a operação ali só por pegar mesmo. Se isso encaixa na sua situação, eu quero resolver esse seu problema. Mas para isso, eu preciso que você fique até o final desse vídeo e pegue todos os detalhes, pode ser muito interessante para aumentar o seu resultado. No meu grupo no Telegram, eu opero todo santo dia junto com os alunos, é ao vivo e com tela compartilhada. E também tô alavancando a banca dos seguidores. É só você entrar no grupo, clicar aqui, seguir as regrinhas, porque é zero risco essa alavancagem que eu faço para o seguidor. Dobra o seu capital, é só você entrar aqui no grupo, primeiro link aqui da descrição. Então, qual que é uma das primeiras coisas principais que eu analisaria quando eu abrisse o gráfico? Primeira coisa, observar se a vela faz um padrão de continuação ou um padrão de reversão ou até mesmo um padrão de indecisão. Aqui é uma indecisão, porque eu olhei essas duas velas aqui e essa vela, o corpo e o pavio, os dois aqui, ficou literalmente dentro da extremidade dessa vela anterior. Então a gente chama esse padrão de indecisão. Nesse gráfico, já um gráfico já tá ruim já para você pegar a operação. Você já pode partir para outro. Aqui, qual que é o padrão que o mercado apresentou? Não é um padrão de continuação e nem de reversão. Aqui nesse caso, não faz nada. Tem vela de comando aqui, tem primeiro registro, mas não tem muita coisa para fazer. Ou você identifica um padrão de reversão ou de continuação. Aqui nesse caso, demonstra algum tipo de padrão? Sim, por conta do gap de alta que teve aqui. Então ela não deixou pavio no seu fechamento, a gente chama esse padrão de nova baixa de continuação perante ao rompimento desse lote de compra. Então, lote de compra rompeu, aí você pode pegar a operação de venda, já dá uma boa análise para você poder fazer somente observando o padrão, se é um padrão de continuação ou de reversão. Fui para esse gráfico aqui, tá demonstrando algum padrão? Por enquanto não. Essas duas velas vermelhas aqui uma vela de comando que bloqueia a liquidez, mas não é um padrão nem de reversão e nem de continuação. Só que eu não faço nada. Aqui já é um padrão de continuação. Superação de máxima, a gente chama de pressão de alta. Então, o que denomina se é um padrão de continuação ou de reversão? Pode ser uma nova alta ou nova baixa, pode ser uma pressão de alta ou pressão de baixa. Isso são padrões de continuação. Por exemplo, aqui a pressão de alta de velas de cores diferentes. Então você pode pegar essa continuação de movimento, ou até mesmo se faz uma nova alta, pode pegar a continuação do movimento. Aí o que seria um padrão de reversão? Quando a vela termina expirada, ela não deixar pavio no fechamento, aí você pode pegar a compra, ou até mesmo quando faz uma vela verde e termina expirada aqui também, aí você pode pegar a operação de venda. Ou quando faz uma pressão de alta de cores iguais, faz uma vela verde, outra vela verde, o corpo não tem força, demonstrando fraqueza. E isso é diferente da indecisão. A indecisão é quando o corpo pavio fica dentro das duas extremidades da vela anterior. Quando é esse padrão, aí sim é um padrão de pressão vendedora. Então tem pressão de baixa e pressão de alta de cores iguais, que é o padrão de reversão, e que nesse caso que é de velas diferentes. Aí no caso é um padrão de continuação de movimento. Aí bate o olho aqui nesse outro gráfico. Aqui já está fazendo uma nova alta. Então é padrão de fluxo de alta, é padrão para continuar esse movimento de alta. Então finalizando essa vela exatamente assim, eu posso pegar a continuação. Caso o corpo dessa vela fique abaixo desse pavio, aí demonstra fraqueza, que a gente chama de pressão de baixa. Aqui dá para pegar a compra. É uma nova alta de continuação, já está subindo. Pontos importantes para o mercado vir buscar é esse primeiro registro aqui. E temos esse outro primeiro registro, tá? Aqui que está posicionada a defesa compradora. Aqui e aqui tem muita gente comprando. Também tem o lote de venda, rompimento ou nova posição. Além de ser uma nova alta, aqui tem a nova posição. Tudo isso defende o preço para o mercado poder subir. É que ela já subiu direto, não deu tempo para pegar. Mas ela já faz a nova alta, que é um padrão de continuação. E lembrando, se o corpo dela estivesse abaixo desse pavio, aí já seria a leitura reversa. Já seria uma leitura contra. Já seria a leitura de reversão. Então você operaria vendido se o corpo não rompesse. Mas como rompeu e deixou o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo, caracteriza a nossa nova alta de preço, que é esse padrão de fluxo de alta, esse padrão de continuação de movimento. Aqui é o seguinte, é uma pressão de baixa. Eu vou pegar essa venda uma por aqui já. Caso ela consiga subir mais um pouco, eu pego mais. Ó, pegar mais duas aqui. Ué, não pegou minhas taxas? Ué? Mas enfim, só para explicar. É que teve a leitura do gap também. Então, para quem é mais iniciante, não vai entender muito bem. Mas, se liga só. Marquei a abertura dessa vela, joguei para trás. Tudo que ficou para fora, você faz essa correção. Aqui também teve esse gap. Então, marca a abertura, joga para trás.
tudo que ficou para fora, você também faz a correção. Aula sobre o gap, caso você ainda não assistiu, vou deixar no final dessa aula para você assistir. Aqui é a pressão de baixa, um padrão de reversão, porque o corpo não rompe o pavio do fechamento da vela anterior por conta desse gap de baixa. Eu não sei por que motivos não pegou a minha taxa de operação que eu peguei. Ué, não é pinga não? Na verdade pegou sim, agora sim que contabilizou o loss. Mas faz parte, tá bom. O padrão era um padrão para operar vendido, infelizmente não respeitou, mas o padrão sim é um padrão de venda. Basicamente é esse mesmo padrão que aconteceu aqui, só que teve a leitura do gap. Então para quem não tá muito ligado na leitura do gap, eu nem vou explicar para não confundir vocês. Que já dá pra pegar uma operação de venda, porque é uma nova baixa de continuação perante a última vela do lote de compra. Então lotezinho de compra, última vela, conseguiu romper, deixou o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. É um padrão de baixa, é um padrão de continuação desse fluxo vendedor para o mercado poder cair. Caso ele conseguisse subir aqui a tempo, temos o domínio de venda. Então tem muita gente vendendo nessa área. O que ela pode fazer é uma vela verde sim, a gente tomar esse loss, a gente aceita o loss e observa aqui, ó, já tá retraindo no domínio. Nesse caso, ó, não vai dar, vou ter que pegar um valor menor, mas tá bom. Nesse caso, ela não apresenta nem padrão de continuação e nem um padrão de reversão. Só que entra também a rejeição no domínio de venda. Por isso tem vezes que eu pego a operação e vocês acham que, nossa, por que você pegou essa operação? Não teve nenhum padrão de continuação aqui para você pegar essa venda. Óbvio, se tivesse ia ser melhor ainda, mais leitura, mas essa oportunidade eu não vou deixar passar. Se tivesse a pressão de baixa, esse pavio dessa vela verde fosse maior do que o pavio da vela anterior, pronto, seria a pressão de baixa mais leitura ainda para vender. Só que aqui eu já estou analisando a parte do contexto, que é o fechamento da vela já rejeita na abertura desse lote vendedor, simbolizando que o preço vai cair. Então ela não caiu nessa, mas cai na próxima. Já tinha feito a nova baixa, já tinha leitura de venda. A gente pegou apenas uma taxa, ela não subiu para bater aqui na negativação, exatamente onde tem venda defendendo essa região. Então a gente aceita tomar esse loss, a gente chama de loss totalmente natural. E a gente pega na próxima, porque ela corrige para o mercado continuar caindo. E é exatamente isso que eu faço. Eu só jogo o mercado para baixo, porque a leitura já era essa. Aqui é um exemplo de nova alta. Lote de venda, rompimento, deixando o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você pega essa continuação de alta. O que ela pode fazer aqui, aí de novo, que nem a nossa primeira análise, uma vela vermelha retraindo aqui, a gente pega na próxima, porque ela confirma que o mercado vai subir. Temos o primeiro registro aqui, temos o domínio de compra por aqui, então aqui está entrando a força compradora. Então caso ela termine vermelha, a gente pega na próxima também. É que aqui eu peguei um ponto muito ruim, pode dar loss sim, mas tá lá. Pagou totalmente a nossa operação por conta do padrão de nova alta. Então se eu estivesse começando, analisaria primeiro o padrão, se é de continuação, de reversão ou indecisão. Então se for um padrão de continuação, ou é uma nova alta ou uma pressão de alta para operar comprado. Se for para venda de continuação, ou uma nova baixa ou uma pressão de baixa. Lembrando, a pressão de baixa ou pressão de alta tem que ser de cores diferentes para ser um padrão de continuação. Se for de cores iguais, na verdade simboliza a reversão. A reversão pode ser pressão de alta e pressão de baixa de cores iguais, pode ser também expiração de preço, liquidação de preço, retirada de pavio, aí é todo o restante do cenário. Tem também as rejeições de preço, tudo isso simboliza que o mercado vai fazer a sua reversão de preço ao invés da continuação de movimento. Se você gostou dessa aula, já comenta aqui embaixo o padrão para saber que você ficou até o final desse vídeo. E aqui nessa aula do lado eu falo sobre a aula sobre o gap, para você ter uma leitura mais apurada para suas operações. Então já assiste aqui.